da palavra de Deus? Glória a Deus. Nós hoje estamos querendo falar com a ajuda do Espírito Santo dos homens e das mulheres também. A todo mundo hoje. Pelo pastor, filho de Deus, qualquer nosso coração, vamos falar hoje. Nós vamos estudar a Bíblia, né? Estudar a Bíblia. Eu falo que já sou doutrinado, estudar a palavra. Cada dia ela se renova e nós aprendemos mais, não é verdade? Efésios capítulo 5, versículo 22. Os deveres domésticos. Eu vou introduzir esse texto, mas diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça do mulher, como é a ele de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Os homens podem repetir esse versículo de número 25? Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É forte, não é? É muito forte os homens. Porque Cristo amou a igreja e entregou por ela. E o marido dela não quer nem meu Deus, isso é verdade. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Novamente, assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão todos uma carne. Creio que é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Amém. Com a mulher respeite o marido e os iguais, né? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui na tua presença nesta noite. Acabamos de meditar na tua palavra, beleza, na tua palavra. O Senhor fala com nós, teu Espírito, ele conhece o nosso coração. Desde essa noite, abençoar nossas vidas, Deus crê que o teu amor é grande para com as nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Te adoramos, Senhor, que o Senhor é maravilhoso, abençoa ricamente o nosso coração, nos dê a graça, sabedoria do seu Espírito, em falar a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós já te glorificamos. Amém. Agora, que bem sentado. Nós queremos rapidamente apresentar os irmãos que nos visitam. Tem ali dois jovens usando com a presença nessa noite. As irmãs de Nova Carolina, os homens ali com a sua presença, dos jovens, elas são bem-vindas também? Deus abençoe a nossa querida irmã, né? Vocês estão na casa do Senhor, pode ficar, sentir-se bem, porque está na casa de Deus. Irmãos, eu tenho muita preocupação com o culto de ensinamento, o de doutrina, né? Se você for de doutrina, o culto de ensinamento. E às vezes a gente ora a Deus, e hora que Deus leva a gente para o caminho, e a gente não quer ir para mim. Né? Eu estava querendo falar no tema, já tinha escrevido alguma coisa, e Deus tocou no meu coração, porque eu oro o Senhor, falo de faculdade, mostrar que outro dia, eu falo com Deus, Senhor, qual é a palavra? Eu disse, o Senhor Deus certo, sou instrumento do Senhor, coloca a palavra, e Deus coloca a palavra no coração da gente, né? Deus às vezes faz me abrir a Bíblia, e quando eu olho a Bíblia, eu falo assim aqui. Então Deus toca no coração aqui, eu tenho que falar aqui. Então, nós vamos então falar desse tema, que esse tema normalmente, ele sempre é lido quando a gente fala do casamento, que é os deveres da sua esposa, né, os deveres domésticos, que ela deve fazer e tal. Mas,
Deus aqui, dentro dessa palavra, ele tem palavra justamente para a família. Porque a família, ela não pode ser constituída só pela mulher. Ela tem que ser constituída pelos dois. Então Deus está falando justamente nesse tema, dessa noite, falando para os dois, falando para o homem e a mulher. Na verdade, para o homem e a mulher. E aqui o mistério que é porque a Bíblia nos mostra que os dois aqui é um só. Os dois é um só. Lá em Gênesis, a Bíblia diz assim, e deixará o varão, seu pai e a sua mãe, faz o quê? Serão dois nossa carne. Então, se você machucou hoje com o outro, é uma carne só. Então, é isso que a Bíblia nos mostra. E isso é muito interessante, porque aqui o apóstolo, que está demonstrando aqui, disse assim que o marido deve amar a mulher. Oh, meu Deus, é muito pesado. O marido deve amar a mulher, a sua esposa, com o quê? Com Cristo. Olha para cá, maridos. O amor de Cristo para com a igreja foi pouco? Muito amor. Amor incomparável. Ele deu a vida. É como se qualquer um de nós homens tivesse lá alguém nos crucificado e nós olhando para a nossa esposa e dizendo, eu estou sendo crucificado por você aqui, mas eu te amo. Ei, querida, eu vou morrer agora, mas ó, você está aqui. Ou vice-versa, que a mulher também ou vice-versa. Está entendendo? Então, observa, isso mostra o quê? O que nos mostra a palavra de Deus? Que a vida a dois não é para ser rasgada. A expressão não é para ser rasgada, para ser separada. Está entendendo? Ela é para ser unida. Está entendendo? É para ser unida. Diz a Bíblia que é uma só carne. É uma só carne. E isso é um mistério. Agora, dentro disso aqui, Deus agora traz o viver da mulher no lar e traz também o dever bom para com a esposa no lar. Isso chama muita atenção, porque quando nós lemos sobre isso aqui, nós vemos o Filho de Céu, como Deus cuida da família. Como Deus cuida da família. Então Deus estrutura a família e é uma coisa tremenda. Não tem jeito, a igreja é a família mesmo. Está entendendo? A igreja é só através da família. Se a família não me bem, a igreja também não está. Está entendendo? É tanto que a nossa casa, cada uma da nossa casa é uma igreja de Deus. Ela está com o Senhor, está habitado ali. Ali é a morada de Deus, a casa do salvo. O Senhor habita lá. Então é por isso que eu tenho que ter muito cuidado, porque Deus habita na minha casa, nem somente lá na minha residência, mas na minha vida lá, na minha casa. Então eu sou morada de Deus. Então, isso é muito profundo. Agora, o Senhor nos apertou muito aqui. Ele trouxe aqui uma palavra para as mulheres bem apertada sobre o lar. Primeiro, porque Deus conhece. Ele sabia que nos dias, não sei se nos dias de Jesus era assim, mas ele sabia que talvez, quem sabe, no século XXI, nos dias atuais, ia ter mulher difícil. Mas naquele dia também já tinha. Você está bem? Naquele dia já tinha. Só que naquele tempo, ou vamos dizer assim, debaixo do movimento da lei, a coisa era muito severa. A coisa era muito séria. Hoje, por exemplo, evoluiu. Hoje evoluiu. Todo departamento que você chega lá na construção civil, a mulher está fazendo um trabalho de pedreiro. Fazer tudo. Motorista, você está brincando, chega lá no jeito de semana, você vai preso. Chega lá, você está sentado lá para poder delegado. Então essa mulher hoje está, ó. Só que tem uma coisa. A delegada, para ser delegado lá, não precisa, mas tem que caçar, tem que ser dono do lado.
Entendeu? Ela pode se prender, ela pode bater, pode fazer o que quiser. Mas dentro de casa, ela tem que lavar prato, passar pano no chão, cuidar do bebê, trocar fralda do bebê, fazer tudo, porque isso é o dever dela. Cuidar do marido dela, isso é o dever dela. Pode até não fazer, mas é o dever dela. Pode usar de toda a autoridade lá fora. Mas dentro da casa dela, ela tem que render. E esse texto chama muita atenção, porque ele é muito forte para nós, ele é forte mesmo. Se nós formos andar na Bíblia, para ver, falar sobre a família, sobre o lar, sobre a mulher, o marido, e não encontrar a Bíblia toda. Ela está recheada justamente disso aí. Agora, se eu observo aqui, o versículo 22, vós mulheres, não podia ter conversado, vós marido? Não devia ter conversado assim, vós marido, mas foi diferente aqui, né? Aqui ele começou primeiro falando com a mulher, dizendo assim, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso próprio marido, ao vosso marido, como a quem? Agora, olha para cá, irmão. Você é sujeito a Cristo? Vocês amam ele? E o marido? Não é contigo, não. Tem que amar o marido. Se ele é uma pedrinha, mas não tem problema. Carrega ele. E se ele é uma pedrinha também, carrega. Sim. Ninguém hoje pode falar que vai jogar fora. Primeiro, namorou, quando estava namorando, mosquitinho já. Respira. Não pode estar aqui, não, vai fora daqui. Olha que mosquito. Mas o que passa? Eu vi um retrato da irmã, eu não sei hoje, mas tem um retrato da irmã Devinha. O dela, ouça. Eu não sei onde foi que eu vi o retrato dela, que retrato da irmã dela. Eu fui lá no carro, foi mulher. Então, ele Geraldinho bateu o olho e falou, nossa, eu não vou deixar para você, eu não vou. Fica doido, morre a pessoa, estragar de vida, arranca a vida com a mão, faz qualquer coisa. Fica andando o pessoal com isso. Mas o dia passa. A carrega do dia parecia um jovem assim, espertinho, porque parece mulher, viu? Hoje ele está precisando da água devagarzinho. E é justamente o que Jesus falou para Pedro. Quando você era novo, Pedro, você exigia, e não você queria, ninguém te tocava você. Mas lá chegou o dia, Pedro, e olha, alguém vai te pegar para não te levar até para um lugar que você não quer ir. Está entendendo? Então vocês observam o seguinte, que não é bonito o casal ir para os seus 80. Hoje eu estava lendo o jornal, quando aqui leu o jornal, que disse o senhor de 38 anos completou aqui na Serra, e ainda está passando uma vaca, ele vai ficar doido da vida. Eles falaram assim, o que é, tio? Ué, a mulher lá, levando uma especialista lá, falou assim, não estou entendendo. Esse homem não tem nada, mas nunca não faz questão. E a filha dele falou assim, é como torres, a gente toda a vida. 108 anos. Ele só falou assim, esse repórter ele alguma pergunta, ele disse, não, é muito trabalho. Agora não, mas depois eu casei, estou quietinho. Então é o seguinte, não observe, irmãos, que muitas das vezes, muitos casais se desmancham depois de muito tempo de casado. Eu não entendo isso, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, tem por quê? Por quê? Qual a explicação que tem nisso aí? Se a pessoa com 35 anos casado, 36 anos, 37, 37 mais, só tem que se já. Larga a esposa. Obrigado. Sim.
Acabou, não é. Você foi outro. Não concordou com ela. Está concordando, você está ligando, só o caçoeiro colocar um. Mas deixa ele mesmo. A Bíblia diz que dois de vós, acho que é Mateus 19, 18, se dois de vós concordarem aqui na terra, se qualquer coisa que diz, então pronto, acabou. Agora, preste atenção. Irmãos, o que nós temos aqui é o seguinte: um casal nunca pode esquecer do alvo da vida deles de Deus. É pecado ver ele estranhando, está beijando a velhinha na boca dela? Maravilha, mistério. Renovando as forças. Tem gente que vem na casa de risada e sorrir. Eu vou bater a pata para ela ainda, eu vou achar, ficar feliz. Porque ama a sua esposa. E amar, né? É claro que às vezes até tem que tirar a dentadura para ligar. É complicado já, mas tem que tirar. O que tem? É Deus, é Deus. Então, agora assim, então diz a Bíblia que tem que amar, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, irmão. Paulo diz assim, é grande esse mistério, mas eu estou falando de Cristo e a igreja. Você está entendendo? Cristo morreu por quê? Morreu por outra coisa, não. Morreu pela vida da igreja. Agora, muitos casais chegam a certa altura e abafam, é que parece, irmãos, que esquece dos princípios. Isso não é para acontecer no meio de crente, não. Você está entendendo? Isso não é para acontecer no meio do servo de Deus. Ele não pode esquecer dos princípios. Entendeu? Sim, pois é, justamente. Existe momento, irmão, que às vezes os cônjuges não fazem raiva do outro mesmo. Está entendendo? Faz. Aborrece. Olha, irmão, mas isso é o que é o instinto da vida do ser humano, do homem, da mulher. Está entendendo? Só que isso não permanece, não. Isso não pode prevalecer, não. Está entendendo? Brincou, calma, depois fica fazendo confusões, vai no confusão, vai de noite engraçado, pronto, na paciência, vai de pronto, acabou. Agora tem casal que parece que pega uma pedra e coloca assim no meio da cama. Bate, nem escuta, cara. O filho está atrás do lado de cá, aquela barreira. E o diabo fica dando risada. Eu quero fazer isso mesmo. A Bíblia mostra para nós que somos servos de Deus, não tem lugar ao diabo. Então, muito bom. Abra sua Bíblia para nós aí, Coríntios. 1 Coríntios, vamos ler esse versículo? Vamos visitar esse versículo. Mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se afaste do marido. Se, porém, se afastar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, quando esse cara separa, já conhece a palavra de Deus, separa e casa. Nada desobediência, tá? Irmão, a própria Bíblia, a palavra, ela está mostrando. Se separar, quer dizer, às vezes vai ter separar, mas depois volta e reconcilia novamente. Está entendendo? Pode voltar e reconciliar novamente na palavra, para que o diabo fique envergonhado. Mas hoje a coisa está se tornando tão difícil, porque quando alguém quer sair, a igreja está com 80 tamanhos para na frente, ó. Está certo, estou certo. Está dando só na cara. Estou certo. Agora preste atenção. Se a pessoa sai do casamento hoje porque ele encarar outra mulher, não é a mesma coisa? Uma das irmãs achou o versículo também aí? 1 Coríntios 7, 10. Quem achou desse irmão? Lê para nós. Vamos ler bem com passar esse versículo. Lê, irmão Silvio. Olha aqui para vocês verem. 7 e 10. Todavia, aos casados,
Ó, Paulo tem foi forte. O Senhor Davi manda os casados, não eu. Ele diz ao Senhor. Pode. Senhor, que a mulher não aparta do marido. Olha. Se porém se apartar, fique Sem sem casar. casar, ou se reconciliar com o marido. E que o marido não deixe a mulher. E aí? Está dizendo a Bíblia ali que se a mulher apartar do marido, é bom que fique o quê? Sem? Agora para cá, dá para ficar? Se dá para ficar. Dá para ficar sozinho? Ou tem que ver o velho lá? Não falou nem que sim, nem que não, né? Falou que é bom, né? Hã? É bom que fique sem casar, né? Não, não é bom que fique. Pois é, Paulo falou que é bom, porque ele sabe que ele tem coisa de problema. Paulo disse que é bom que fique sem casar. Ele sabe que o negócio não é fácil. Pastor, esse Mateus 5,18. Sim. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério. E quem casar com a repudiada cometa adultério. Eu sabia que alguém ia ler esse livro. Pegar e ler. Também pensei, Mateus não vai falar. Qualquer que deixar sua mulher em casa com outra adultério, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultério também. Agora, deixa eu explicar a palavra que está falando. Irmão, olha aqui. Existe o divórcio, e muita gente, muitos cristãos têm ido por esse caminho. As pessoas têm que parar muito e pensar, principalmente você que é casado. Outra coisa, totalmente diferente. O cara, não, se o casal não, quando você casou, você não faz essas coisas de Deus. A pessoa está lá fora. O que a pessoa lá fora conhece? Ele conhece a lei dos homens. Divorciou aqui, vai lá, vai na justiça lá, e assina o papel e acabou. Ele não conhece nada. Mas na lei de Deus é diferente. É por isso que muitas vezes a pessoa, ele poderia casar só no civil, crente e ficar lá. Por que a gente não altar de Deus casar aqui também? Poderia ficar só lá, né? Não poderia vir aqui não. Então a pessoa, quando ele está lá fora, ele está nas trevas, ele não sabe de nada. Agora aqui é outra coisa. Dentro da igreja é outra coisa. Então isso mostra o seguinte, que se a pessoa, ele vem de lá para cá divorciado, eu não posso rejeitar ele porque ele aceitou Jesus, ele queria pegar a vida dele, ele fez dele, ele não conhecia nada, não sabia de nada. Agora, o problema é sair daqui de Deus. Quando eu fui separada a primeira vez do meu esposo, eu fiquei muitos anos separada, até quando eu fui casar com ele, que eu procurei me divorciar, eu já tinha falado com Deus, e alguém, Deus usou alguém para falar comigo, porque ele não concordava, ele seria no tempo dele, e foi no tempo dele. Eu, 2 semanas antes de me casar, eu levou. O fator ainda morreu. Olha, tem um versículo no Antigo Testamento, eu não sei, né, agora se esse de Zacarias, Amós, tipo, o Senhor diz assim, eu odeio o divórcio. Malaquias, só que diz assim, eu odeio o divórcio. Então, se Deus falou que ele odeia, quem sou eu para falar que não? O Zacarias, o Joel, não sei, eu não sei livro. Pode procurar. O Senhor diz que ele odeia. Agora, olha aqui. Se nós vamos encontrar lá em Mateus, Jesus, naquela palavra dele, ele disse assim, quando o discípulo perguntou a ele que, então, nessas condições seria difícil, para os homens difíceis, para Deus, tudo possível. Então, ele deu aquela palavra, e naquela palavra que ele deu no versículo de número 19, ele disse assim, mas se não for por causa do adultério, está entendendo? Agora, presta atenção. Só que ele diz assim, depois ele fala assim, nem todos podem ser concedido isso. Olha para você ver. Nem todos podem ser concedidos a isso, mas só aquela em como interessado concedido a isso aí. Eu não quero, eu prefiro, né, está entendendo? Então, assim, e outra coisa, está virando uma febre da igreja. Está virando uma febre. Você está entendendo? Então, não vamos. Você sabe que aquele pastor é muito estudioso, o pastor Mauro Souza.
que eu cerco. Disse, não pega só aquele versículo e acha que está certo e vai só por ele, não, e muita gente vai se dar mal. Não pega ele só e vai por ele, não, e onde ele está. Então, observa, eu não quero nem falar no segundo, não quero mexer no divórcio, não. Eu quero falar sobre o lar, sobre a família. E é justamente a minha preocupação é para que não venha a ter problema. Olha aqui, irmãos. Às vezes, o casal do lar acha que o outro não presta. Acha que o outro não presta. Carrega o dia da pessoa e tal. Só que mais tarde, ou às vezes quando separa, é que vai reconhecer os valores. E é por isso que nós temos que lutar pelo nosso casamento. Quando os cônjuges daqui à frente, o pastor promete, você promete diante de Deus, testemunho verdade diante de Deus, testemunho, e dizer de tomar os rapazes com sua legítima esposa, todos os dias da sua vida, para honrá-lo, para respeitar, para viver com ele, até a morte os separa, prometo. Não está falando diante do homem, não. O casamento é sagrado. Tá? Não está falando diante do homem. Porque primeiro que fez o matrimônio foi o nosso Deus. Não está falando diante do homem, não. Está falando diante de Deus. Daí a pouco a pessoa já viu para você falar, né? Morra agora, mate. É verdade, tem um certo isso aí, ó. O senhor mata sem ruim agora, e é perigoso ele quer. Ele gostou dele. Aí o senhor é hora, né? Contou para ele do senhor. Você promete, varão? Faça a promessa. Se eu for perder esse pedaço aí, faça a promessa. É o Hélio Pérez. Vamos dizer nada. Não, a casa que a mulher manda tem que colocar uma placa delegada lá. Hã? Mas... Aí agora eu tenho nem conversa com ele, em casa, a minha esposa, eu não vou dizer que ela não manda limite do amor, ela fica... Agora, o seguinte, presta atenção. Se a mulher crente, ela está batendo de frente com a palavra de Deus, irmão. Porque diz a Bíblia que a mulher, entendeu? Ela tem que reverenciar, respeitar o seu marido. Tem mulher que às vezes abre a boca e xingou o que ela quer, na cara dele. E tem outro que suporta, que tem um espírito dentro dele, ele tem temor de Deus no coração, ele fica magoado, machucado, o coração fica preto, angustiado. E daí a bem. Mas nem nada desse jeito. Diz a Bíblia que o irmão machucado vai se conquistar de o quê? Que uma cidade, o irmão fedido, vai se conquistar de o quê? Uma cidade edificada. Mais difícil. Então, quer dizer, aí, né, é que nem o pastor estava falando que o irmão, ele, de manhã cedo, quando ele levantava, ele chamava a mulher de rinoceronte. Rinoceronte! Meio-dia, ele chamava ela de fofota. E quando chegava de noite, dava verdade, vem cá, né, como é desse jeito. Agora, presta atenção a isso. É o seguinte, eu acho que a esposa, uma mulher crente, ela tem que saber o seu lugar, tem que saber o seu lugar. Está entendendo? Se o homem, se a mulher trabalha, não fica pedindo dinheiro, não é?
Porque depois vai escravizar em cima disso aí. Tem mulher que não. Tem mulher que não. Escuta que a mulher chama a mulher. Não, eu também trabalho, eu te dou dinheiro na mão, faço personagem com você. Então é o seguinte, se é assim, então é bom que eu não trabalho. Agora, o que acontece? Eu acho que tudo isso é falta da palavra. Está entendendo? De dois concordar aqui na terra. Minha filha, você paga a luz? Paga. Então paga lá, não paga. Sem problema. Mas não tem mais jogar no rosto do outro, não. Para que isso? Você está entendendo? Eu acho assim, que nem qualquer mulher que gritar com o marido desonrando a palavra de Deus, ela está sujeita ao fracasso. Porque ele está batendo de frente com a palavra de Deus. Agora, tem uma coisa por conta também. Quer ver? O versículo de número 25 eu mandei para você ler. Como é que está escrito ele? O verso 25? É da leitura da sistema, o versículo 25? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vós, marido, fazer o quê? O que os irmãos aí, homem, entendem esse versículo de amar a vossa mulher? O tarô não é você amar várias mulheres, não, né? Está dizendo que cada uma é sua mulher, é isso que eu estou falando. Que os maridos. O que vocês entendem? Vós, marido, amai as vossas mulheres. Sim. Mas complica, né, irmão Zé? Quer dizer, o irmão Zé está colocando aqui no lugar da humildade do Jó. A mulher do Jó chica ele, manda uma maldição depois das mulheres. Fala qualquer outro aí, mas fala aqui não. Deus está tendo feito bem, quer dizer, aquele homem, e tudo isso já não pegou o celular, quer dizer, ele levou a mulher e respondeu a mulher que não foi que prosseguia. Se fosse outro que ia falar assim, eu não quero quebrar seu pescoço. Se eu levantar daqui dessa, você vai continuar chorando. Para que você já entendida, agora você já está anotada de coisa dele. Observe, Pedro está dizendo aí, falando a respeito do marido também, para ele não viver com a mulher como? O que é essa palavra cogitar, você entende? Viver. Mas como? Puxando o cabelo dela? Não, Chuta dela? não é cada caso. Grita dela para ela fazer café? Se você sair, irmão, você traz com uma bala, você conquista mais a sua esposa ainda. Ela fala com a sua filha bonitinha, bebelinha, linda. Não, é pior, pastor. As orações, se o cara não trata a sua esposa bem, nem as suas orações ela ouvem. Mas é isso aí, e aí o bicho vai se andar, se Deus vai responder a oração. Outra coisa. Pode sair com quem for, pode ter que sair, eu vou cantar uma velhinha, o cara vai ficar com a cara que eu saí de lá. Quando era jovem, saía assim, ó, na ponta dos dedos com ela. Tem homem, por exemplo, que vai dar uma mulher na rua, ela fica lá e eu passo lá de cada calçada. Então, olhando para cá com a mulher na cara. O meu Deus quer contar essa mulher dele. Quer chegar em casa e ela está toda chorando, alguém pulando dentro. Mas é no dizer da fora, é ruim. Mas pastor, tem. Mas como é? Irmãos, olha aqui. Escuta aqui. Vou falar uma coisa que vocês podem escrever. Se você não amar a sua esposa, tem alguém lá fora que quer amar ela. Se a esposa não quer amar o esposo, tem alguém também que quer amar. Hã? E não é só um, não, tem que mais. Você está entendendo?
Justamente, eu já vi pessoas falando. Não é que não, mas eu vi pessoas dizer, fulano não merece a mulher que eu tenho. O que quer dizer isso? Qualquer coisa te tira. Merece. Eu estava no arquivo ali, e uma senhora conversando mais ou menos lá, ele estava vendo a ficha lá do mulher, conversando, e ele falando, aí ela conversando com ele, né? Falou para ele, quando a mamãe falava para ele que o marido dela tinha ido para Portugal, há mais de 4 anos, 5 anos lá. Ele falou assim, você já está esperando ela aí? Ô, começou a entender? Você está sozinha? É doido. Quer dizer, o que eu queria dizer? Agora, irmão, a pessoa tem que ter muito cuidado, vigilância. Às vezes, o conversar muito é complicado. Eu já tenho que ter muita prudência, já tenho que ter muito cuidado, porque existe coisa, porque tem pessoas, por exemplo, que às vezes ele por exemplo, ele é tranquilo, a pessoa, por exemplo, ele é, como se diz assim, ele tem tranquilidade de conversar com os outros, ele não tem maldade, vamos dizer assim. Ele conversa com qualquer um, sem problema. Mas a gente tem que ter cuidado, porque tem coisas que é perigosíssimas. Então nós temos aqui, que nem a irmã leu lá, né, que nem, você está com a Bíblia aberta aí, João, não é? Você está com a Bíblia aberta aí, em Pedro 3, 7. Que diz assim, vós marido, quando estáis com ela, com, e vem dele, fazendo o quê? Olha aqui. O que é dar uma mulher? Com a vida com ela, você vive com ela e dá uma a ela. Valorizar. Nossa, se não sua esposa agora é. Alessandra. Alessandra, eu já estou em café, mas com isso que você fez hoje. Que maravilha, Alessandra! Alessandra quer casar. Daqui a pouco ela te altura. Às vezes meu marido aqui, não sei se meu marido me elogiou essa coisa de filha, a sua comida está ao amor de 10, não, está 100%. Nem tem tempo, não. Pastor, eu faço isso. Está boa demais. Eu faço muito tempo, eu fico ruim também. Você fala, Reclamo também. Você entendeu? Desculpa, tinha quieto. Eu vivia reclamando de algo que ele nunca me ligava de mim. Porque eu acostumei com um certo tipo de comida na casa dos outros. E que eu quis trazer isso para ele, para dentro de casa, mas eu não cheguei para ele e perguntei, pô, é isso que você gosta? É isso que você quer comer? Não perguntei, eu passei isso. E você esqueceu às vezes que volta para lá de criada no sertão, tá jogando, reforma, feijoada. Eu estava no prato de parada. Aí eu comecei a orar para ele. Aí eu simplesmente comecei a conversar. Eu gosto assim, eu gosto assim. Depois eu comecei a fazer. Do jeito que ele Mudou. Outra vida, Não, espera, olha. Irmão, olha, não é difícil casar viver tranquilo. Não é difícil. É claro. Agora, tem uma coisa, olha pra cá, marido, olha pra cá. Às vezes, isso não acontece com muitos. Não acontece muito. Mas tem outro que olha para sua mulher só para criticar ela. Nunca, quer dizer, você vê aquela mulher cabisbaixa, triste, semblando sempre triste, está doente, não? Não, estou não. Com 2 minutos, conversa com ela, começa a chorar. Porque ela está ferida na alma. Ela está ferida na alma. Aí, o que é que todo dia vem você de cantar, quer casar agora, quer casar batendo no mistério? Não vai acontecer, não. Ela está angustiada, está triste. Você está entendendo? Existem muitas coisas, irmão. Muitas coisas que nós temos que entender. Eu sempre compro, a mim que eu compro roupa para graça, eu compro sapato, sei tudo. Eu sei tudo. Eu olho assim o sapato. Esse dia eu fiz um sapato para ela. Eu disse, nossa, mas bonito, é bonito mesmo. Tudo que você merece.
cheiro na conta do dedo. Então a gente tem que fazer isso de vez em quando. Ah, pastor, você pode. Não é que pode não. Se você não pode, pega ela, leva lá, toma um sorvete. Tem mais que nunca ser um esposo, agora que você vai ver. Olha, um pegando, cara. Pega! Oi? Eu estou achando que eu estou descobrindo muita coisa. É o Espírito ligando, o Espírito deixa as coisas certas. Mas é verdade, irmão. Você falou uma coisa certa, eu acabei de falar isso. E quando sai, não pega na mão, não. Ah, você não quer, não. Tenta pegar aquele burro para lá. Ele tira da livre. Chega em casa, vem neném. O quê? Quando a namorada tá. Pode não pegar ela careta. Agora, é sua boca. E tem uma coisa, a Bíblia dizendo, no versículo que eu falei aqui, que se o casal não soubesse conduzir a vida a dois deles, as orações é impedida. Deus não recebe as orações. Foi morada só não. Se é oração sua, gente, vocês estão contendendo, brincando com o problema, o tempo todo querendo orar. Agora, você quer ver Deus operar na vida do casal? Todo dia você produz tudo. Isso é isso. Droga o seu joelho na hora de dormir, põe o braço do outro ali. Seu Deus, descendo da tua presença. É uma maravilha, o Espírito vem sobre ele, é o refrigério na vida do casal. É que tem muitos casais, irmão, que na parte da vida, a parte da palavra de Deus, é por isso que está tendo problema, irmão. É por isso que tem problema. Vamos ler o texto, exatamente? Abra seu livro lá em 1 Pedro. Isso só dá para falar desse estudo de atrás, que o razoável acabou. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, você vai ler o versículo 1 ao 6. Do 1 ao 6. Semelhante vós, mulheres, sede sujeito ao vosso marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Para um pouquinho, irmão. Repita novamente o versículo. Semelhante vós, mulheres, Semelhante vós, mulheres, sede sujeito ao vosso marido, sede sujeita ao vosso marido, para que também, se algum não obedece à palavra, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. sem palavra. Para aí, segura isso assim. O que os irmãos entendem com isso aqui? O que os irmãos entendem com isso aqui? O homem não crente, ele é ganho sem palavras, só com o nosso testemunho. O procedimento da mulher. É o procedimento que ele está falando. O procedimento dela vai mudar tudo na casa. A maneira que ela é e a maneira que ela agora é. O que ela era antes de Jesus e o que ela agora, depois de Jesus da vida. Vai ser uma pessoa mansa, transformada. Vai levar um café para o esposo lá na cama dele ainda. E vai chegar um momento que ela fala assim, essa mulher não está entendendo. Entendeu? Mudou mesmo. Deus mudou. Ele vai ver Deus na sua vida. Mas é pelo procedimento dela. Não é esse negócio de, vamos beber cafezinho, fogão está lá, vai fazer, tá? Como é que ela não é o esposo? Como é que o esposo vai se entender? É complicado, se você não entender a palavra. Não é mais os dois, irmão. Considerando a vossa vida casta em temor. É temor. O enfeite delas não seja o exterior, Isso. no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro e na compostura de vestes. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso, e que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Vocês também? É o segredo. Como Sara obedecia
a Abraão e chamando de Obrigado, excelente. Porque Sara obedecia a Abraão e chamava ele, como é que era? Senhor. Então, você vamos observar aqui uma coisa, o seguinte. Aí fala do traje da mulher. Aí fala do traje dela. O procedimento dela. Existe mulher também que ela acha que ser crente é ser descabelada. Está entendendo? Mal arrumada. Né? Aquele cheirinho de coruja. Isso é coruja. O marido olha para ela assim, corta a cebola, nem lava a mão, corta o cabelo com a mulher da cebola. Aí você, eu gosto de um cheiro na terra, dá mulher, não é verdade? Agora aquela mulher sábia, né? É o que ela em Provérbios 14, versículo, toda mulher sábia faz o quê? Edifica a casa. Ela toma aquele banho, passa aquele perfume, vai no espelho, tira, joga o cabelo lá. Se dá para si mesmo, não tem problema. O marido chega do trabalho, suave. Ela vai encontrar a coisa na porta. Ô, meu filho, que saudade, eu estou no sofá. Ele fala assim, meu bem, eu estou suave, eu estou preocupado com a sua filha. E braço ele cheio de perfume e eu suave, eu falo assim, meu Deus. Meu coração está saindo da boca. Eita, mulher cheirosa. Vai lá, chegou aquele papo, falou, meu amor, vem, mulher, você toma banho, não? Pegou a cebola e eu estou suave. Ó, já matou. Acabou. Agora Deus. O marido chegava a mulher, se for, vai chorar mesmo. Porque a mulher quer cebola. Mas é bem assim, não. A coisa não é por aí. Não vem com você gosta de cima, não. O tempo muda. A dona de casa, ela tem que se cuidar. Porque se ela não se cuidar, lá fora tem gente que está cuidando. Tem que cuidar. É muito bom, ele ia falar sobre isso, eu não tenho ali, ele ia falar sobre isso, sabe, porque é o seguinte, você tem uma coisa. Isso. Por outro lado, o que acontece? Tem homem que ele ama tanto a esposa, gosta dela, que ele chega com seus salários, ele chega e entrega para ela. Aí ela, ó, deixa o cabelo. Está entendendo? Eu acho que quando o marido entrega o dinheiro para a esposa, é porque ele sabe que ela é boa administradora. Tem mulher que ela chega no supermercado, ela olha essa promoção, pega logo na entrada aquele papel. Tem mulher que é assim, ela sabe como compor o seu marido. A toda assim, não. 10 pares de sapato, ela quer comprar mais 30. Quando o marido vai falar, meu filho, ó, eu casei com esse perdido, tá? Eu estava lá na casa do meu pai, cheguei aqui na casa do pai, estava sofrendo mais do que o bichinho do cambão. Aí tem mais escravizar o marido. Não dá. Não tem como, irmão. Por outro lado, tem 2, 3 pessoas na casa, faço comida para 10. Vida para 10 pessoas. E agora está lá, joga fora, porque ele montou comida jogada no lixo, ele comeu tudo no lixo. E lá na árvore, montando gente por dentro, se foi para lá correndo. Todo jogo comida fora. Seu marido não vai lugar nenhum. Quando chegar no final do mês, o que jogou fora é outra compra praticamente.
Então as coisas têm que ser, irmãos, as coisas não têm que ser bem. É como é você pegar, por exemplo, você larga a torneira no banheiro, ou você deixa ela praticando a noite toda. Filho mesmo, senhor, quando é que você vai pagar? Está entendendo? Então o cristão tem que saber, irmão, tem que saber economizar as coisas que entrar no eixo. Não pode ser do jeito que nós pensamos, não. Porque o esposo, às vezes ele trabalha, às vezes a mulher não trabalha, e às vezes ele trabalha, e é uma batalha, aquela luta, às vezes nem compra o calçado para ele direito, ou tem um sapato só. Tem um homem que tem um sapato só, ele está tem 10 pares. Será que a senhora manda ele desse jeito? Estou com um caso aqui para falar para o senhor, para ver, parece que eu estou errado, tá entendendo? Quando o senhor falou essa palavra aí sobre o voz, Deus de vento, eu odeio de voz. Aí fechou tudo. Agora eu vou explicar para o senhor, eu estou com o senhor lá, ele tem 2 mulheres, não tem nenhuma. Tem 2 mulheres, está com o senhor lá, tem 2 mulheres, tem nenhuma. Agora é o seguinte, ele está querendo esposa, segunda, e querendo conquistar a primeira, mas quando chega lá, a segunda chamou ele, eu chamei, eu achei afinal de voz para mim. Aí ele chega, mas muito bom homem, você se bem. Aí chega José Maria, agora graças a Deus estou feliz. Agora, eu já estou mais ou menos bem liberto. Agora, se a minha esposa divorciar comigo, eu vou procurar uma irmã da igreja e vou casar com ela e vou continuar a minha vida. Mas, irmão, a gente fica numa treta. Só Deus tem miséria. É complicado. Só Deus. Então vamos meditar mais. Então nós vamos ver aqui. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículos 16 e 17. Assim, Gênesis capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos ler esse versículo? Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis, versículos 16 e 17. Espera assim. 3 de Gênesis, livro do começo, versículos 16 e 17. Que achou? E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua confeição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E a pessoa que coisa aí? Aí é a palavra que você está falando. O que o Senhor Deus disse aí? Por que tu deste ouvido a voz da tua mulher? Então isso é um problema. Às vezes tem momento que o outro não pode ouvir, porque tem vezes que você está ouvindo, mas é problema, irmão. Às vezes a pessoa não está vendo, não está enxergando, às vezes o outro está enxergando. A gente percebe que quando aconteceu isso com o casal, Deus deu disciplina em todos os dois. Disciplinou a Eva e disciplinou também o Adão. Olha, Eva, o seu desejo agora é para quem? Para o seu marido. E ele te dominará. Você está igual debaixo do terreno, ele vai te dominar agora. Está dizendo? E você, com dor, vai ter filho, você vai levar até fácil. E você também, Adão, vem cá. Por que você deve ouvir a voz da sua mulher? Por que você deve ouvir a voz dela? Ei! Rapaz, você está vendo a terra aí? A terra sentiu uma mal vontade de orar. Está entendendo? E tem uma coisa. E essa terra aí, você vai suar. Você vai ter que se virar agora com o suor do seu próprio rosto, para você saber como é bom não te obedecer a palavra. Quando Deus falou assim para a mulher que cortou ela ia ter filho, eu acho que a mulher poderia ter um pai normal. Assim. E quando Deus falou que é com dor, é com dor, quer dizer que realmente é com dor. Então Adão achou uma disciplina também de Deus, disse: agora, meu filho, a terra você está vendo aí? Até espinho brotou, o negócio está feio agora. E você vai ter que suar o teu rosto, você vai viver dela, você vai comer dela,
Você vai tirar seu pão ali. Esse negócio não está mais no jardim, não. Você vai ter que sair com cuidado da sua vida. Então, irmãos, o casal não pode abrir a porta para o pecado. O que eu vejo ali, o seguinte, é que Eva errou. Deus chamou a atenção de Adão, porque ele deu ouvido à voz de Eva. E é por isso que eu aprendo aqui, que o casal, e antes de qualquer um tomar uma decisão, é melhor que se sente para traçar tudo certinho. Se errar, errou os dois. Entendeu? Então é melhor sentar para poder dialogar, para poder conversar, para resolver. Agora, tomar decisão só é complicado. Mas, pastor. Ele falou lá para também naquela época, diz assim, olha, ele falou assim, a serpente me enganou, senhor. Né? Aí ficou eles dois ali disputando com Deus. Na hora, o próprio Deus diz assim, ó Satanás, eu vou perdoar a mulher. E dela vai nascer um que vai massagar sua cabeça. É a válvula de escape de Adão e Eva. Entendendo? E nós todos hoje, mulheres, está nessa área. Está entendendo? Porque se pecamos, precisamos de entrar na missão de Deus, perdão, Jesus Cristo, ela perdoa. Mas, pastor, a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica. E a tola, ela derruba. Agora, tem mulher que só faz raiva no homem, que não tem paciência, que não é compreensiva. Eu acho que isso aí conta muito num relacionamento a dois. E compreende muito também. Com Isso é um certeza. negócio sério. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, a tola destrói. Se a mulher não saber edificar a casa, realmente ela vai destruir. Mas tem marido também que eu tenho esposa que faz uma escrava. Vice-versa. Segura aqui um pouquinho. Pastor ela. Isso aí é uma coisa seguinte, que a pessoa não pode tomar uma decisão precipitada para casar. Um casal que fulano é moreninho, que tem usado tortinha, bonitinho, cabelo pretinho e tal, não é isso não, irmão. Está entendendo? A pessoa não pode, ele não pode achar que isso aí, porque o casamento, ele já está pensando na parte da matéria? Só está pensando nas rodas e não nos espíritos? Porque casamento é espírito, entendeu, Zé? Tem. Tem, irmão? Tem espinho, tem fruto. Tem uns espíritos que acontecem? Não é pouco não, tem muito. Tem muita que não dá nem para entrar nela. Chupindo pau de espírito, né? Aí sobe. Nós vamos fazer. O espírito, olha o espírito, o espírito entra na mão da gente, onde é que seja, e ele clama, né? Ele clama. Mas depois ele sai, não sai? Sai. E é ferido, não seja? Deus precisa terminar, né? E não é justamente isso aqui. Há momentos difíceis na vida, a todos Sabe quantos beijos que a filha já deu uma da mas quantas vezes já também deixou eu morto? O que é isso, casamento, irmão? O homem não pode odiar sua esposa, nem a esposa odiar o esposo, da tal maneira que se separa, não tem como conversar mais. Que parece que ela chega a uma barreira e não dá para conversar. Meu Deus, o que é isso? Está entendendo? Chega a pouco, eu já tive em casa com a gente para a gente conversar, eu não tinha que conversar. Primeiro que a mulher deixava conversar, quando eu falava,
É isso Tem mesmo. que saber entender. Jezreel casar com 6 anos de vida, nunca brigou, Deus abençoe para. É verdade. É uma coisa séria. Até uma coisa assim, é o casal briga, aquela coisa toda, depois fica abraçado com o outro. Se é que abraça mais, se casar, não é dois. Ou nós recreação, tá no mesmo de pedra que nós brigamos em casa. Nem conhece esse bicho, esse negócio. Pode até errado. Mas eu fico assim, por que eu não tinha que adorava mais? Hoje, também nessa coisa de por causa da dependência. A mulher tinha dependência do esposo. E essa independência gerou tanto separação. Porque o trabalho, ele não depende, não come algo, tem tudo, não depende. O que manda da esposa? Mas não porque ela tem que viver depois dele, ela faz, mas ela quer até mais que ele, ela não se ouve. Por isso que eu acabei com duas coisas também. E é de lá também. Às vezes, nós trabalhamos de lado dele, ele é o que Pastor, mas é igual o Gesiel falou mesmo. A melhor coisa é viver um cedendo após o outro. Quando um estiver nervoso, o outro ceder. E quando o outro estiver nervoso, o outro ceder. Deixar que passe, que aí a fase difícil passa. E aí não vai precisar, como dizer, de ficar pedindo perdão. Irmãos, eu já fui em casa. Olha pra cá. Eu já fui em casa de crente, que o negócio estava sempre de virar a perna para cima, por quê? Porque o outro ficava nervoso e eu não estava cantando, debochando dele. Aí o camarada sai da graça. Que a mulher cantava e debochava e sorria para ele. Eu falei, esse outro não tem isso aí, ué? Está entendendo? Sorria para ter cara de posto. O camarada está morrendo de raiva, mas está frente, esse cara já está rapaz. Aí é complicado. E não existe força, por exemplo. Eu acho que o casal, cada um dos cônjuges tem que conhecer seu lugar. Se o marido, ele gosta, por exemplo, de ajudar a esposa, passar pano no chão, lavar talher, fazer alguma coisa, maravilha. Mas se ele é aquela pessoa que ele casou e não tem esse costume, nunca teve, porque tem homem que não vai lá no fogão colocar comida, a mulher que está na mão. Tem que mexer e colocar na mão. Eu não sei se existe homem assim, mas eu conheço pessoas que é. Não, pois é, mas olha para você, mas aí acontece, mas tem homem que tem o costume mesmo. O meu pai, por exemplo, ele nunca foi no fogão pegar nada. Minha mãe fazia na casa dele. Era assim. Não, na antiguidade era isso aí, né? Não pegava não, na antiguidade era isso aí, sempre era assim. Porém, entender. A mulher já tinha aquilo ali, ela também queria o dever dela de pegar, fazer o prato, entregar na mão do marido. E outra coisa, olha cá, isso não é nada demais também não. Pois é, isso é nada, agora só uma coisa. O que o esposo tem que entender também é que ele precisa também de me cuidar. Ele pode lavar um talher, ele pode ajudar a fazer alguma coisa, pode passar o pano na casa. Foi de semana agora. Essa semana agora, eu nunca peguei pesado agora em casa, ele deu uma faxina, raspou tudo no lugar. Cheguei suado. Eu assim, eu peguei, porque, não, nós hoje vamos dar uma faxina essa aí, meu filho, vamos dar. Eu sei se eu tenho que dar, não tem jeito. Se eu não der, ela vai chamar alguém, eu vou ter que pagar do meu jeito, é melhor dar. E nós pegamos, irmão, oh meu Deus do céu, olha aqui, olha pra cá. Serviço de mulher muito pesado. Nós começamos 7 horas, terminamos a faxina 4 e pouca da tarde. Pesado mesmo. Pesado. Agora, às vezes eu sou muito folgado, vai lá na televisão. Olha lá, até quando eu vou pessoa mesmo está forrada de cola. Eu faço. Tomou um cafezinho, fui lá, passou uma bochecha. Ainda bem que eu não tinha menino. Ainda bem que eu não tinha menino, você já sabe muito.
Então, vocês observam, olha, então, irmãos, porque nós temos que aprender. Por isso que essa igreja hoje é um montão de pessoas separando, a Bíblia está dizendo assim, não se separa, a mulher não lava o marido não amassa a mulher, está entendendo? Então, em qualquer coisa que seja, está pensando em separar, está pensando em largar, nunca pensa em edificar, sentar, ter um diálogo, ter uma conversa, mas é conversa tranquila, não é brigando, não. Porque de casal não consegue conversar. Mas eu não consigo conversar com você, não consigo entender, porque é agressão direta. É conversar, irmão. Está entendendo? Lá no Minas Gerais, o provérbio diz que se um não quiser, dois não briga. Está entendendo? Então eu peço, se chegar, sentar, bração com o outro. E outra coisa, e descer também, que tem alguém que não tem. Casais, porque eu leio o rei, eu sei que é uma palavra que está conversando comigo, eu falo, tu me perdoa? Abraça com ele, abraça com ela. Aí o Espírito Santo entra, porque houve perdão, está entendendo? Agora, a maioria dos casais costumam brigar, e vão ficar jogando panela no teto e tal, e fica conhecendo. Aí o Espírito fica triste quando não vira parte da casa. Tem que haver conserto, tem que haver perdão, realmente, para que a coisa fique bem na casa. Nada, não pode deixar de ler a Bíblia de manhã, ler a palavra, sai fora na Bíblia, assim, a palavra, você precisa, irmão, porque é isso que o diabo está jogando muita gente lá fora. E a gente às vezes preocupa com isso, porque a coisa é muito séria, não é dessa maneira. Agora, quer ver, eu tenho um recado para as moças aqui, esse aqui é bom. Shalom, abra sua Bíblia aí. 1 Timóteo. Pega aí sua Bíblia aí. 1 Timóteo. Eu quero que mais jovens aí, nós já estamos chegando no final. 1 Timóteo. Abre aí, Shalom, capítulo 5. Abriu, Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Achou? Achando? Achou? Não, você vai deixar falando o nosso aí. Já achou? Já achou ele? Isso. 1 Timóteo, fica em pé falando. Fica em pé falando. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14 e 15. Leia ela para nós. Quer, pois, assim tão loucos, se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Vamos fazer isso? Porque já algumas se desviaram, indo a toda. Eu quero que vocês são moças, casam, fazer, geram filho, governam a casa, não dê ocasião ao adversário de se maldizer. Porque algumas já se desviaram e ainda podem estar sentados. Lá na igreja, por causa do camarada, não é nunca. Está entendendo? Isso é muito forte. Muito forte. Alguns, né, falam assim, eu quero que você se casam, geram filho, nada de casar. Eu não quero ter filho, eu quero ficar parecendo um motivo. Não é modelo de nada. E é mais de um negócio. Mas eu gero filhos. Eu estou esperando a fé ali, eu não quero entender, eu quero ficar muito modelinho, tá, quero ficar calmo. Se olhar para ela assim, não sei nada de modelo. Só se modelar o seu marido. Queria ser modelo, tá? Sou igreja. Sabe o que aconteceu com ela? Quer não? Deus sabe o que trabalhar. Foi bastante. Quando acabou o negócio da passarela, não podia ser modelo mais, ele parou de desfilar, estava uns 40, estava o senhor, pá! Estava assim, ó, ô modelo! Está modelado agora! Ficou modelado! Vem modelado! Aí, vai subir! É isso que Deus sabe, irmão! Queria ser modelo! Modeladinho. Ela fala comigo lá, ela é muito engraçada essa irmã, ela diz da fé, ela é pastor, se eu pegar depois, não, modelo, é complicado, ela fala, pastor, eu não pensei que quando eu chegasse àquela idade, aí eu ia ficar grávida. Eu falei, pois é, modelo. Deus te modelou, irmão.
coisas, deixa eu pode pegar, as coisas, irmão. As coisas seguintes, eu acho que as coisas de Deus, nós temos que levar a sério. O que nós estamos estudando aqui nessa noite? Está aqui na palavra de Deus, não estou falando nada fora da minha cabeça, não. É que a esposa, ela vive bem com o marido vive bem com a esposa, procura ter se tem um problema assim, procura sentar, dialogar, consertar, pedir oração, pastor, olha cá, joga lá, está um problema assim, lá, arruma a está entendendo? Eu contei aqui a história da irmã do feijão, o casal, o pastor, que tiveram a cadeira, né, viu o feijão. O esposo falou assim, a esposa colocou a janta com o marido falou assim, minha filha, esse feijão está cru. Ela disse, está não, está aqui. E o negócio perdeu. Estava lá. Quando eu chamar o pastor foi lá, chegou lá, chegou aí, foi lá na panela, pegou o feijão, e o feijão estava cozinhado. Porque o feijão também é bem por hoje. Esquece. Aí, o pastor falou, irmão, o que está acontecendo? Irmão, gente, vocês estão discutindo, cara, tudo está gostoso que vocês fizeram aqui, né? Xerox, só o feijão tá bom. E daí, vamos daí. Você deu fogo pro vão, passou pro próprio panela. Vamos tomar um cafezinho aqui, vamos adorar o senhor, enquanto o feijão cozinha, eu vou jantar com você. Cozinhou o feijão, abraçou todo mundo, acabou. Passou muitos anos, já estava bem velho já. Um dia eu estava sentado lá de fora, no meu telefone falando para as coisas, se der bom para enterrar de fonte, já foi acabar para lá. A mulher pega, olha para o homem e fala assim, marido, mas não é fogo, né? Eu quero o feijão. Ele falou, minha filha, porque não admitiu, minha filha, o feijão estava grande, mas não estava grande. Sabe o que aconteceu? Os dois separou que o pastor não estava mais lá. Está entendendo? Mas tem que falar, irmão. Então eu já vi muitas pessoas passando a falar da sogra. Deixa eu falar que aqui no lugar. Porque assim você falar da sogra, ela já morreu, o cachorro também. Minha sogra é bom demais. Então é o seguinte, já estamos no Senhor. Então é isso aí. Então tem coisa que a gente precisava de enterrar esse negócio de feijão na frente. Então trabalho por dentro, não sabe? O pastor estava lá, o casal separou. Então existe tudo isso. Nós temos que ter muito cuidado, muita prudência, para evitar. Justamente para evitar essas coisas, porque senão, irmão, complica. Não vou falar mais, sogra não. A sogra passa muito rápido, chegou o momento de parar, mas tem muita coisa que a gente poderia falar aqui que é muito interessante. Mas nós vamos falar lá. Nós vamos continuar falando depois sobre isso aqui, porque eu acho que isso aqui. Seu inglês vamos conseguir, porque as horas isso envolve muito, sabe, então é você tocar de Deus, se abre, tem que ter cuidado de falar, porque realmente eu acho que a família está sendo muito atacada, outra coisa nem sabe quem está casado, não. Às vezes casa, com pouco tempo, já está tendo dificuldade. É porque isso não às vezes é só do querer do homem, às vezes do querer da mulher, chama ataque de qualquer bichinho ele entra. Qualquer bichinho procura entrar para poder desestruturar justamente a família. Então nós temos que estar realmente atentos às coisas de Deus, para que nós possamos ser vencedores. Então, os versículos aqui, para a próxima semana nós vamos falar sobre esse Deus nos dá cuidado, vamos continuar falando, para nós poder, e você também procura lá, tem coisa boa também, então lá, eles fazem um estudo também lá, para a gente poder junto a gente estudar sobre essas coisas, porque, irmão, é complicado. Não, mas eu vou falar para os casados agora, eu vou ter uma reunião com eles. Eu já tenho umas perguntas no meu coração aqui que eu vou fazer você estar para casar, vamos saber se vai dar tudo certeza ou não, né? Então nós vamos, depois nós vamos marcar, para nós podermos falar. Então, vai ter que ser rápido, não vai ser semana agora, que é a outra matéria. Então, dizendo aqui, irmãos, o seguinte, o que nós devemos aprender? Que a esposa ela deve vestir o marido. Ela deve vestir o marido. Porque eu acho que a esposa ela tem que saber o seu lugar. O marido também tem que saber o lugar da sua esposa. Tem que estar no problema. Porque senão tem problema mesmo, não entenda. O Sábio Salomão, ele falou dizer que é melhor morar lá numa casa, lá no canto da roça, lá na casa, lá na cachoeira, cantando no mar, lá, de ter uma casa com, como é que é?
Até você falou, e outras coisas, mulher cometeira, cheia de problema, ou melhor o boi gordo, como é que é? Ou melhor comer da hortaliça e tal, que é comer o boi gordo numa casa cheia de conteiras, com pessoas contenteiras, é bem demais. E outra coisa, olha aqui, sempre quando alguém tem conteira no seu lar, mora o vizinho lá, e ele escuta. Se a pessoa escutar o marido e a mulher brigando, gritando com o outro, mas o povo não é crente. Às vezes os crentes nunca ouviram o vizinho brigar com a esposa. E agora o vizinho está a esposa. Aí quando chega lá assim, eu queria convidar o senhor para a igreja. Eu disse, para quê? Brigar? A igreja tem gado de briga lá? Tem gado de briga na igreja? Eu não vou não. Entendeu? Então nós temos que ter cuidado, irmão. Entendeu? Nós vamos ser uma bênção. Vamos continuar semana que vem? Eu tenho mais coisa boa. Vamos continuar para nós poder falar mais sobre esse mistério, porque tem muita coisa que a gente, né, na hora assim, a gente, e glória a Deus, tem que dizer, continua a falar. Gesiel, que não está entendendo? Glória a Deus. Vamos orar, vamos fazer a oração ao Senhor, em seguida o Gesiel que está dando essa vida. Vamos orar. Glória a Deus. Para de Jesus, para te levar, como foi que parecer, na cruz de deixar a sua marcha e morte, ao começar no jardim, não houve mais que tivesse um sofrimento assim. Eu sei que o adversário tem destruído muitas famílias, muitos lares. Mas agora o Senhor prova o teu povo. Herança do Senhor a tua igreja. Ó Pai, que o Senhor esteja teus mãos sobre a vida da sua serva e dos teus servos que viemos partir esse momento até uma comunhão íntima um com o outro nessa flor. E que o Senhor venha tirar de diferença tudo aqui, meu Deus, que não podemos, Senhor, que tem causado luta no lado desse irmão, desse semana, às vezes por falta de entendimento, ó Deus, por falta de sentar, dialogar, de conversar. O adversário tem chegado as palavras justas, vai chegar a fazer escravo, mas nós queremos orar ao Senhor e pedir a paz, pedir a alegria, a felicidade para o alto do teu povo, que a paz do Deus vai estar sobre a vida de cada crente, de cada casa, de cada lar, e o Senhor vai jogando por terra, tudo aquilo que não é logrado no Senhor, e vai transformando vida pelo poder da tua palavra. Eu oro, Senhor, nessa noite a ministrar, oh Deus, o aniversário não tenha, Pai querido, condições algumas de pecar separadas, de pecar separadas, mas o Senhor esteja conosco, estrutura essa família, faça que a casa dele seja edificada na rocha, o terceiro permanece, vive a conversa, educar a nossa ainda que venha luta, ainda que venha barreira, ainda que venha dificuldade, ainda que o mal se levanta e a cooperacia, o peito a sobra, ainda que sejamos dados no deserto, mas os dois chegam por mão, porque no deserto há no deserto há água, no deserto há comida, mas você está na tua presença, e é por isso que eu te clamo, é por isso que eu te peço nessa noite, tira de diferença, tira tudo aquilo, Deus, que está no coração, que traz a vida, que traz a angústia, que traz a tristeza, alegra o teu povo nesse lugar, nós queremos a igreja leve, adorando o teu
teremos aqui na igreja o ensaio do grupo Ágape, teremos também a oração com todos os obreiros locais a partir das 9 horas da noite. Então nós não teremos a visita. Eu queria começar a visita amanhã às 7 da noite. Eu estou começando às 7h30, está dando assim, agora dando um curso para a gente fazer visita. Então amanhã às 7 da noite nós temos vários irmãos, novos convertidos, que estão visitar. Então amanhã, 7 da noite, Marcos, Tatá, 7h15 está saindo. Tá, amigo? Você vai ter casa já, tá, né? Então tá bom. Espero você amanhã, nesse grande trabalho que estamos fazendo, é abençoado, irmãos, trabalho de hoje em dia, visitamos lá, estamos orando, abençoando as famílias, Deus tem honrado esse ministério. E se os irmãos também quiserem, pode convidar, irmão, não é porque você é da igreja, tá? Você fala com a gente, marca, vamos para casa, orar com você, precisamos, nós vamos orar uns pelos outros. Amém? Sobre a caravana, nós já vimos nessa semana os cultos, teremos sexta-feira de professores, domingo, os cultos costumeiros. Porém, a respeito da caravana, nós temos 3 vagas ainda. 3 vagas. Uma para ter esse livro à tarde, que para reservar para ela. Mas tem 2 vagas aqui. A Nelinha ficou de ver, ela vai também, né? Vai com o senhor. Então tem que apresentar na Nelinha, né? Eu tenho que gerar. Não coloquei. Já se inscreveram? Quanto mais rápido nós pudermos efetuar o pagamento, nós vamos buscar exercício em nome de Jesus. Vamos orar, se quiser. Então, fica combinado assim, nós vamos sair aqui e pedir o ônibus, né? Vai sair aqui, nós irmãos não atrasa, vai sair horário certo, porque a cidade está aproveitar e chegar as partes do horário para ir. Chegar o reclamador e tal, apesar que ela tem muita casa, isso é muito bom. Ó Deus abençoe, o senhor veste aqui, você sempre trabalhar. Com a vamos orar? Quantas vezes precisa de oração? Deus sabe da minha necessidade. Seu Deus, nosso Pai, Deus, obrigado. Queremos te agradecer nessa noite por tudo que nós temos ó Deus, que Deus continua guardando, nos protegendo, cuidando. Agora, Senhor, leva-nos em paz, leva-nos a noite alegre e feliz, guarda nossas vidas, dá tuas mãos, que o teu nome seja enaltecido e glorificado através de nossas vidas. Muito obrigado por tudo e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso querido e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja para a nossa vida até a volta de Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe.